Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos reiniciar, o nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje, domingo, dia 30 de agosto de 2020, e vamos seguir com as nossas lives, né? Nós encerramos na última live o livro quarto, né? Já estudamos aqui o livro terceiro das leis morais, estudamos o livro quarto, das penas e gozos terrenos e futuros, né, das esperanças e consolações, e hoje vamos começar o livro primeiro, né, das causas primeiras, né, lá da questão número 1. Então nós vamos começar hoje o estudo do livro primeiro, das causas primeiras, né? Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, assim, começamos do livro terceiro, fomos para o quarto, agora vamos para o primeiro. Então não há uma sequência que eu diria seguindo a ordem do sumário, do índice aqui do livro, tá certo? Nós vamos estudando pela temática. Então, mais uma vez, vou explicar para o pessoal que pela primeira vez está participando que não tenho por hábito ler questão a questão. Nós selecionamos o tópico e aí algumas questões do tópico eu faço a leitura, o comentário, e as outras questões vocês, óbvio, fazem a leitura aí em casa, né, na casa de cada um, tá certo? Então vamos começar o nosso estudo já então da questão número 1, né, que eu digo que essa questão número 1 é uma questão que todas as pessoas, todos os espíritas conhecem, né? Quando nós dizemos assim, qual é a pergunta número 1, qual é a questão número 1, todo mundo sabe de cor, né? É a questão, digamos, mais conhecida do Livro dos Espíritos. E talvez nós fiquemos nessa questão, embora seja mais conhecida, talvez fiquemos nessa questão o dia, a live toda, né? Porque é a questão mais conhecida e é a questão que mais precisamos refletir, né? A começar da própria pergunta, né? Porque aqui o livro primeiro do Livro dos Espíritos, a didática kardeciana é colocar um estudo sobre o que ele chamou de causas primeiras. Causas primeiras. Então a causa causal é Deus. Por isso ele começa com a pergunta primeira, questionando justamente a ideia de Deus. E nesse livro primeiro ele vai trabalhar outras questões sempre das causas primeiras, ou seja, estudar a questão do espírito, a questão da matéria, né, a questão do espírito como um princípio espiritual, né, como origem. Então é isso que é o livro primeiro, né, que depois Kardec escreve o último livro, né, da sua lavra, ele escreve o livro A Gênese, que justamente vai tratar do livro primeiro. Então, quando Kardec escreve os outros livros, ele escreve seguindo a lógica, a didática do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 livros. E estamos agora estudando o livro primeiro, das causas primeiras, que Kardec escreveu o livro A Gênese, para estudar um pouco mais detalhadamente esse livro primeiro do Livro dos Espíritos. O livro segundo, que fala do mundo espiritual, Kardec escreveu o livro dos médiuns. O livro terceiro, que são as leis morais, que nós já estudamos aqui, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro quarto, que também já estudamos aqui, que é o das esperanças e consolações, ele escreve o livro Céu e Inferno. Então, os demais livros que nós chamamos didaticamente Pentateuco Kardeciano são o desdobramento do Livro dos Espíritos. Então, esse livro primeiro, que nós vamos estudar a partir de hoje, ele foi desdobrado, os assuntos foram desdobrados no livro A Gênese, né, o último livro escrito por Kardec. Tá certo? Então, é uma boa sugestão de leitura, eu diria uma sugestão de uma boa leitura, o livro A Gênese também, ok? Bom, então vamos para a primeira pergunta, né? Para essa pergunta que todo mundo conhece, né? Que é Deus? É a pergunta. Pergunta número 1. Que é Deus? A pergunta já nos leva a refletir. Antes de olharmos a resposta, a pergunta já nos leva a refletir. Vejamos, que é Deus? 3 palavrinhas só.
que é Deus? Por que nos chama a atenção essa pergunta? Por dois aspectos. Por dois aspectos. Um da construção da pergunta e outro do pronome da pergunta. Porque vejamos, a pergunta é: que é Deus? É uma frase que não tem artigo definido. Vejam, não foi perguntado o que é Deus. Não há o artigo definido na pergunta. O que é? Quando que nós usamos um artigo definido, né, ou uma integrante? Quando nós queremos definir e limitar o objeto da definição. Veja, eu digo assim, eu vou até a casa do Simão. Eu estou delimitando quando eu uso a preposição de ou de mais o artigo definido o, né, o. Então, eu vou à casa do Simão. Isso é uma definição e, ao mesmo tempo, uma delimitação. É só na casa do Simão. Então, quando se usa o artigo definido, é justamente para definir e delimitar. E aqui a frase não tem o artigo definido. Vejam, não é o que é Deus, é que é Deus. Vejam, que é Deus sem o artigo o. Porque muitos analisam só o que e o quem. Nós vamos analisar também. O que e o quem. Poderia muitas vezes perguntar quem é Deus. Mas aqui eu ainda não estou chegando no que e no quem. Eu estou ainda na omissão do artigo definido o. Pensemos nisso primeiro. Não estou nem conversando sobre o que e o quem. Estou conversando sobre o ao artigo definido. Porque quando se perguntou sem o artigo definido, a pergunta já vai trabalhar com a ideia que não se está delimitando, porque já parte do princípio que a resposta não delimitaria. Já parte do princípio que Deus não é delimitado, que Deus não tem um limite definido. Por isso não tem o o. E muitos dizem aqui, mas em algumas traduções tem. O original francês não tem. Esse é o detalhe. O original francês não tem. Se vocês olharem o original, é que. Não? Em francês é que é Deus, não é o que. E aí algumas traduções trouxeram o que. Como se um o sem um o, com um o, não fizesse diferença. Filosoficamente, faz muita diferença. Em termos semânticos e filosóficos, faz muita diferença. Colocar o artigo definido ou não colocar o artigo definido. Então, observemos, aqui as pessoas perguntam qual a melhor tradução. Não há a melhor tradução. Todo tradutor o faz seguindo algumas características típicas das traduções, mas com um certo subjetivismo. Toda tradução, ou ela é etimológica ou ela é semântica. Então, a ideia de semântica de tradução é muito do tradutor. Então, não existe um melhor tradutor, né? Aqui eu uso a do Evandro Noleto, que eu gosto da linguagem. Guion Ribeiro, muito interessante, Herculano Pires, interessante, mas há momentos que nós precisamos ir ao original e olhar lá no original. Uma coisa é eu usar a tradução de uma palavra por semelhança, a outra coisa é não existir a palavra, não existir o tópico. E aí no original não tem o artigo definido o. Tem apenas que é. E é importante isso, que é Deus. Sem o artigo. Dizendo então que Deus não é delimitado, que Deus não é indicado, que Deus não tem a ideia de um artigo que limitaria a sua própria definição. Vejam que interessante. Então, o próprio aspecto da pergunta da não existência do artigo definido já demonstra que Deus não é uma definição. Deus não é definido. Deus é algo que vai se pensando, se
trabalhando com a ideia, e à medida que vamos nos construindo, a ideia de Deus também vai se ampliando. Isso nós veremos depois na questão número 11, ainda estamos na questão número 1. Então, primeiro ponto dessa questão. O segundo ponto dessa questão, aí sim, é o que e o quem. Porque normalmente as perguntas são quem, porque tenta-se pessoalizar. Quem é Deus? Seria uma pergunta. Porque a ideia parte de um princípio de pessoalização. Pessoalização. Mas aqui a pergunta de Kardec não foi quem é Deus, foi que é Deus. Que e não quem. Por que quem? Ou por que não quem? Porque quem pessoaliza. Quem é você? Pessoa. Que é você? Veja, é diferente. Quem é? Pessoa. E Deus não é pessoa. Quem? E por que sempre se usou a ideia do quem? Porque sempre se usou essa ideia de pessoalizar Deus por uma herança cultural que nós chamamos de antropomorfista. O que é antropomorfia, antropomórfico? Formas humanas. Antropos, humano. Antropos, humano. Antropomorfia. Então, a ideia de Deus era um Deus antropomórfico, um Deus com formas humanas. Tanto que podemos observar a maneira artística que Michelangelo utilizou lá na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina, quando ele pinta a criação. Lá pinta-se, né, a imagem de Deus, um homem musculoso, né, um homem de cabelos brancos, musculoso, criando Adão. Veja, antropomorfismo, essa ideia de um Deus humanizado. Quando nós deveríamos ser seres humanos divinizados, nós queremos um Deus humanizado, um Deus com formas humanas. Então, por isso, o quem não foi utilizado. Porque não seria lógico reduzir Deus às formas humanas. Não seria lógico reduzir Deus aos conceitos humanos. Mas esse quem, eu digo que é uma herança cultural, porque mesmo no momento mitológico da humanidade, a ideia de Deus também era pessoalizada. Como se olharmos a mitologia grega, nós veremos a figura de Zeus. Zeus, um ser totalmente humanizado, que inclusive vinha à Terra e tomava forma humana. Então isso já é de um aspecto mítico colocado nessa ideia. Por isso a forma antropomórfica. Por isso essa ideia de sempre se dirigir a Deus como se fosse uma pessoa, como nós. É o contrário, nós somos como Deus e não Deus como nós. Nós é que somos a imagem e semelhança de Deus, e não Deus a nossa imagem e semelhança. Então essa forma, essa característica antropomórfica acaba colocando também não só a forma física para Deus, mas também as formas psicológicas para Deus. E aí coloca-se em Deus características que são dos humanos, que são nossas, dos encarnados ou desencarnados. Coloca-se em Deus sentimentos de vingança, sentimentos de ciúme. Coloca-se em Deus sentimentos de raiva, de ira. Imaginemos Deus raivoso. Imaginemos Deus irado. Perceberam? Então, o quem, ele é destrutivo em termos de conceito. O quem é reducionista em termos de conceito. Porque vai trabalhar com uma transcendência, trazendo-a para a limitação dos nossos próprios sentimentos e sentidos. Essa herança cultural, para nós, os cristãos, ela vem muito do judaísmo.
Não vamos trabalhar com o politeísmo. Não, não vamos trabalhar com o politeísmo, né? O Deus egípcio, Amon, o Amon-Ra, o Deus persa, né? O Hormuz, Mitra. Não. Trabalhemos, ou o hindu, né? Brahma, trabalhemos com a ideia que se nos chegou, que a nossa cultura ela advém desse pensamento judaico. Deus era antropomórfico também para o pensamento judaico. É interessante nós percebermos a forma que eles relacionavam-se com Deus. Se olharmos o Gênesis bíblico, por exemplo, veremos Abraão. Abraão se dirigindo a Deus como um Senhor, El, né? O prefixo ou o sufixo, dependendo de onde se coloca na palavra, El significa Senhor, o hebraico El. Então Deus era chamado por Abraão de El Shaddai. O que é El Shaddai? Senhor dos senhores. El Shaddai, o Altíssimo, Senhor dos senhores. Então percebamos que a ideia ainda era de igualizar Deus ao ser humano, de dar uma forma a Deus. Por isso El Shaddai era a forma que Abraão se referia a Deus. Um Deus Senhor, mas não só Senhor, Senhor dos senhores. E na estrutura de Abraão, Deus era epifânico, epifania, ou seja, Deus se materializava, Deus conversava com as pessoas de forma visível, de forma mineiramente falando, palpável, porque a gente aqui em Minas vê com os olhos e com as mãos, né? Mineiro como eu sou, gostamos de ver com as mãos. A gente diz assim, deixe-me ver, né? E segura, né? Não se vê só com os olhos, se vê com os olhos e com as mãos, né? Então, quando dizem assim, deixe-me ver essa caneca, esse ver a caneca precisa pegá-la, né? Senão nós mineiros não vemos, né? Então a gente vê com os olhos e com as mãos. Era a ideia epifânica de Abraão. Era um Deus que se via e se tocava, né? Então a epifania seria a forma mineira de ver Deus, de tocar Deus, né? Essa forma epifânica de Abraão, El Shaddai. Se nós olharmos a maneira que Moisés se refere a Deus, ele vai chamá-lo por Yahvé Sabaoth. O que é Yahvé Sabaoth? Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos. Olha a forma que Moisés vai trabalhar com a ideia de Deus. Yahvé Sabaoth, ou seja, o Deus dos exércitos. Percebam, olha a forma que se referia, né? Ou Senhor dos senhores, El Shaddai, ou Yahvé Sabaoth, ou também Elohim, que significava Senhor, Adonai. Vejam, várias formas de se dirigir a Deus. Elohim, Adonai, Yahvé Ashabot, El Shaddai, sempre se referindo numa forma antropomórfica, de uma maneira antropomórfica, de uma maneira quem é Deus. Então, por isso, a pergunta o que é Deus vai trazer um outro sentido, uma outra forma. Uma outra forma que Jesus também, até de certa forma, num primeiro momento, ele aceitou e trabalhou com a ideia antropomórfica. Por quê? Trabalhou Jesus também com a ideia antropomórfica? Em respeito à forma que as pessoas poderiam melhor entender Deus. Poderiam melhor entender Deus. Porque Jesus partia do sabido, do conhecido das pessoas para chegar ao desconhecido. Então ele não trabalharia com uma ideia que não fosse aquela ideia que o pessoal já trabalhava, para ele aceitar melhor, as pessoas aceitarem melhor a ideia. Então Jesus também deixou ali a ideia um pouco antropomórfica, mas mudou o sentido. Esse é o ponto-chave. Jesus também respeitou o nível de cultura daquelas pessoas com relação a uma pessoalização de Deus, mas ele mudou o conceito dessa pessoalização. El Shaddai, Senhor dos senhores, Yahvé Sabaoth, Deus dos exércitos, Elohim, Senhor, Adonai, Todo-Poderoso. Vejam,
Jesus passa a chamá-lo por uma outra palavra, que também dava uma pessoalidade, mas ele o chamava por Abá. Abá. Abá significa papai. Abá significa paizinho. Veja, não é mais senhor, naquele sentido de distanciamento, eu mando, você obedece. Não. Ele já vai dizer agora não mais El Shaddai, não mais Adonai, não mais Elohim, não mais Yahvé. Ele vai dizer Abá. Abá, papai. Manteve a ideia da pessoalidade, mas mudou o conceito dessa pessoalidade. Não mais o Senhor dos Exércitos, duro, distante, vingativo, punitivo, mas o Deus papai, Abá, próximo e bondoso. Vejamos a ideia mosaica trazendo a figura do Deus Yahvé, Senhor dos Exércitos, ou Deus dos Exércitos. Se olharmos o capítulo 20 do Êxodo, onde se apresenta ali o Decálogo, nós vemos ali escrito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a ele prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento. Em outras traduções, pois eu sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta gerações. Vejamos a ideia que foi colocada por Moisés. Sou um Deus ciumento, sou um Deus zeloso, em outras traduções, mas um Deus que punia. Vejamos, sou um Deus ciumento ou zeloso que puno a iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, pune a pessoa errada ainda. Percebamos? Pune a outra pessoa, pune a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta geração. Essa figura de Deus, né? O nosso próprio Código Penal aqui parte do princípio que a pena não pode passar da pessoa do condenado. E na estrutura apresentada pelo Deus mosaico, a pena passava do condenado, ia para os filhos. Mas por que era isso? Porque era essa forma, sentimento que as pessoas tinham, e colocou essa forma em Deus. Então, por isso, quando Jesus mantém a pessoalidade, essa ideia antropomórfica, essa ideia de pessoalidade de Deus, ele faz em respeito a essa cultura que vinha, mas ele muda o conceito. Ele não trabalha mais com um Deus punitivo e trabalha com um Deus amoroso, um Deus bondoso. A partir do próprio nome, da própria forma pela qual ou com a qual ele se referia a Deus, ele o chamava de Abá, papai. E ele, em certo momento, disse assim às pessoas: quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo ele todo bondade. Vejam que perfeição. Vejam que forma belíssima que Jesus veio desmontar um conceito e construir outro conceito, mas na mesma base. Qual base? Um Deus pessoalizado. Manteve a mesma base, porque não era hora de mudar isso. Manteve a mesma base. E ao manter a mesma base, ele modifica o conceito. Já é o Deus misericordioso. Já é o Deus bondoso e não mais o Deus vingativo, não mais o Deus punitivo. Vejam, por isso nós ainda herdamos na cultura essa forma pessoalizada de Deus, essa forma ou essa maneira antropomórfica de nos referirmos a Deus. A Tereza Cristina diz aqui, por que não pai e mãe? Por causa da cultura da época, Tereza. Porque a sociedade para a qual Jesus falava e na qual Jesus estava era uma sociedade patriarcal. Era o patriarcado.
Então, se ele usasse uma outra referência, ele agrediria o nível cultural. E se agredir o nível cultural, não há aprendizado. Quando o ensino ele confronta, em vez de utilizar os elementos na forma construtivista, em vez de utilizar os elementos, ele confronta os elementos, ele é repulsado. Há repulsa natural. Então, pela sociedade da época ser patriarcal, utilizou-se a ideia de pai. Mas aí vem um detalhe, Teresa. Embora utilizou a ideia de pai, usou a forma carinhosa de mãe, papai, abá. Veja que interessante. Ele respeita o patriarcado, né? Ele respeita a forma patriarcal, mas utiliza uma maneira doce, uma maneira maternal de dizer. Ele vai chamá-lo por abá, papai. Em vez de chamá-lo por pai, que é aquela forma dura, ele chamou por papai. Né? A gente diz que papai é uma maneira materna de chamar o pai. Então Jesus, embora na sociedade patriarcal, dá um tom maternal, né? Usando a palavra abá, né? Papai. Né? Então a ideia é essa, né? Por isso a gente tem que sempre, é um ponto, deixe-me abrir um parêntese, né? Na historiografia nós temos algumas questões que nós chamamos de falácias historiográficas. Né? O que são falácias historiográficas? São atitudes que comprometem a isenção máxima possível, porque não há isenção total, a isenção máxima possível do fato, né? da análise do fato. Então uma forma falaciosa de se analisar a história é olhar o passado com olhos do presente. Então, quando nós vamos analisar uma cultura passada, uma cultura antiga, nós temos que ir para os olhos daquela cultura. Então, nós temos que enxergar o passado com o olhar do passado, não o passado com o olhar do presente. Então, olhar o passado com olhos do presente é uma falácia historiográfica. Né? É uma falácia historiográfica. Daí, quando vamos analisar os ensinos de Jesus, embora eles sejam atemporais, nós precisamos analisar a forma com o olhar da cultura da época que ele estava e para o povo de imediato para o qual ele falava. Povo imediato. Porque a linguagem de Jesus era para o povo imediato, mediato e povo futuro. Né? Mas a forma, a maneira, é a maneira da época. Por isso ele trabalhar com parábolas, que era a maneira da época. Então nós precisamos sempre, a olhar um ponto histórico, sempre que formos analisar um fato histórico, nós precisamos olhar o fato histórico dentro do contexto da época que o fato ocorreu. Senão incorreremos naquilo que a historiografia chama de falácia historiográfica. Né? Então vamos fechar o parêntese e aí entendendo então que estava errado dizer que Deus era o Senhor dos exércitos para a cultura da época, não. Porque a cultura da época, o respeito adivinha do medo. O respeito adivinha da força. Quanto mais forte, mais poderoso. Quanto mais poderoso, mais respeito se tinha. Então daí a ideia de se colocar em Deus aqueles atributos da dureza, aqueles atributos da assertividade absoluta. Daí, então, El Shaddai, Elohim, Adonai, Yahvé, que são os títulos de poder. Agora, na época de Jesus, ele já queria trazer um Deus mais brando. Ele queria trazer a figura do Deus presente e não do Deus ausente, do Deus do trono. Né? Aquele Deus, aquela figura, né? Aquela estrutura Yahvé que diz para Moisés, desate as tuas sandálias, pois o chão que tu pisas é santo. Né? Aquele Deus que até a definição dada a Yahvé é a forma que eles da época encontraram para se referir a Deus, porque naquele diálogo de aspas, Deus com Moisés, lá na sarça ardente, ele não se intitula o Yahvé. Ele se diz, eu sou. A ideia de Yahvé como Senhor, Deus dos exércitos, não foi trazida no diálogo. O diálogo Yahvé significa eu sou. Vejam que definição interessante. Qual é o seu nome? Eu sou.
Veja, eu sou. Esse é o significado de Yahvé. Então, como era algo tão profundo e de certa forma abstrato, muitos da época, e assim continuam, não pronunciam o nome de Deus. Chamam-no de o impronunciável. Então, quando vamos se referir, se silencia. Por isso utilizam os termos Senhor. El Shaddai, Yahvé, Elohim, Adonai. Eles utilizam esses termos para não dizer Deus. Então, prefere chamá-lo de Senhor. Então, percebamos que tudo é em função de uma cultura. Jesus respeita essa cultura, mas melhora, como ele mesmo sempre disse, ou dizia, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Então ele sempre partia respeitando os conhecimentos e acrescentando o que era possível. E ele acrescenta então essa ideia ainda pessoalizada, mas não mais do Deus vingativo. Ele apresenta a ideia de o Deus Pai. Mas Jesus também, num outro momento, ele já apresenta uma outra estrutura para a ideia de Deus. E abro parênteses, estamos falando só da pergunta, ainda nem cheguei na resposta. Eu digo que é a pergunta que todos os espíritas sabem de cor. A resposta sabem de cor. Mas vejam que já faz 30 minutos e eu ainda estou na pergunta, ainda não cheguei na resposta. Tamanha profundidade que é essa pergunta. E que a gente responde de uma forma decorada, sem analisar todo esse contexto. Ainda estou no que e no quem. Não cheguei ainda no Deus. Não chegamos ainda na resposta. Que também vai demandar um tempo para nós analisarmos essa resposta. E as pessoas passam por essa pergunta, por ser a primeira, como se fosse assim uma introdução, né? Passam como se fosse um degrau para subir. Por ser a primeira pergunta, é a pergunta fundamental. É a pergunta fundamental do livro primeiro. Sem entendimento da pergunta, para depois entender a resposta, nós não entenderemos o contexto das causas primeiras. Então me desculpem se eu estou muito tempo aqui, me desculpem, mas é preciso que nós fiquemos aqui como que analisando de maneira muito analítica mesmo, profunda, essa pergunta para entender depois a resposta, para depois percebermos todo o restante do livro primeiro, principalmente as 13 primeiras perguntas. Principalmente as 13 primeiras perguntas. Entender claramente essas 13 primeiras perguntas. Então me desculpem por ficar aqui ainda trabalhando com essa ideia, tá certo? Houve um outro momento, fechando parêntese, houve um outro momento que Jesus também foi falar sobre Deus e aí já não mais chamando-o por pai, nem papai, nem paizinho. É o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, especificamente o versículo 24 desse capítulo 4. Principalmente o versículo 24 desse capítulo 4. O que ali Jesus diz? Primeiro, ele conversava com uma samaritana. Quem são os samaritanos? São hebreus, tal qual os judeus também eram hebreus, os galileus também eram hebreus. Mas havia uma dissensão entre eles. Não só uma dissensão política, mas também uma dissensão religiosa, já que aquele grupo, aquele povo era, por assim dizer, teocrático, né? Havia um governo da teocracia, né? Um governo religioso. Então toda discussão religiosa era discussão política, toda discussão política era discussão religiosa, já que era, de certa forma, uma teocracia. Então, naquele momento, Jesus estava conversando com os samaritanos que não eram bem vistos pelos judeus. E aí, no ponto já não mais judeu habitante da Judéia, mas o judeu cultuando a religião, o judaísmo. Por que havia dissensão? Porque os samaritanos eram vistos pelos judeus como um povo miscigenado, que essas pessoas se misturaram com os babilônicos, com os assírios, com os persas, e trouxeram as misturas de cultura. Então eles não viam os samaritanos como verdadeiros hebreus, como verdadeiros que cultuavam a verdadeira religião.
Por quê? Porque quando da dominação persa, eles aceitaram muitas misturas de costumes. Quando do cativeiro da Babilônia, absorveram muitos costumes. E os judeus não, entendiam que essa pureza não poderia ser contaminada. Então eles eram personas não gratas. Eram pessoas... E era de tal forma a dissensão entre eles, que para sair da Judéia e ir para a Galiléia, imaginemos um mapa, né, assim, a Judéia aqui embaixo, a Galiléia aqui em cima e a Samaria no meio. Então, para ir da Judéia para a Galiléia, tinha que passar pela Samaria, que era o caminho mais curto. E o que os judeus faziam ou os galileus faziam? Eles davam a volta. Para ir para a Galiléia, em vez de ir em linha reta, eles saíam da Judéia, cruzavam o Jordão, passavam pela Pérea e voltavam para a Galiléia, dando uma volta de dobro de caminho, para não passar nas terras dos samaritanos. Por outro lado, os samaritanos não gostavam dos judeus, porque entendiam os samaritanos que eles é que chamavam-se Israel. Por quê? Porque os samaritanos advieram da ideia de Jacó. E Jacó foi chamado de Israel. Lá no Velho Testamento temos uma luta de Jacó com um anjo, e eles lutaram a noite inteira, diz o texto velho testamentário. E depois de lutar a noite inteira, o anjo se mostra anjo e diz para Jacó: você é forte, então o seu nome será mudado, você não mais chamará Jacó, chamará Israel, que significa Deus forte. El, veja, El, Senhor, né? Senhor forte. Forte no Senhor, né? Israel, forte no Senhor. E aí, então, diziam os samaritanos que eles sim eram os verdadeiros respeitadores da lei. E aí entendiam que a adoração a Deus deveria ser feita no Monte Gerizim, onde estava o poço de Jacó, o poço de Israel. Tanto que naquela época, quando se falava a Israel, vinha a ideia, os samaritanos. Eles só aceitavam assim. Eu sou o verdadeiro, diziam eles. Por outro lado, judeus. Não, nós é que guardamos. E por que os judeus diziam que guardavam? Porque lá na Judéia é que estava o templo. E o templo é edificado no Monte Sião. Então eles diziam, nós somos o Monte Sião. E os samaritanos diziam, nós somos o Monte Gerizim. E só se poderia adorar a Deus no Monte Gerizim, onde estava o poço de Jacó. E os judeus diziam, não, a Deus se adora no templo, no Monte Sião, né, em Jerusalém, né, no domo do Monte Sião, Jerusalém. E aí, o que acontece? A dissensão. E Jesus, veja, sai da Judéia e em vez de dar a volta como todos davam, passando pela Pérea, Jesus passa pela Samaria. E é interessante porque o capítulo 4 do Evangelho de João vai mostrar muito claro isso. Jesus dizendo assim, é necessário que eu passe pela Samaria. Quando ele vai, vamos para Galiléia, e ele fala assim, vamos para Galiléia, mas é necessário que eu passe pela Samaria. Necessário por quê? Esse encontro de Jesus com a mulher samaritana não foi fortuito, não foi acaso, foi intencional. Jesus encontra-se com essa mulher samaritana com intencionalidade. Esse encontro foi adredemente pensado, intencionalmente pensado. Jesus disse, é necessário que eu passe pela Samaria, em vez de passar como os outros pelo outro caminho. E nesse encontro com a mulher samaritana, que não vamos analisar o encontro, só fiz essa digressão para explicar o porquê da importância do encontro. Depois, um dia, nós podemos analisar só essa passagem, a passagem de Jesus com a mulher samaritana, que é belíssima. Mas nesse encontro, por causa dessa ideia de um adorar a Deus na Samaria, outro no Monte Gerizim, outros adorarem a Deus no Monte Sião, em Jerusalém, no templo, Jesus vai dizer para essa mulher no versículo 24 do capítulo 4, mulher, diz ele. Mulher é uma forma respeitosa de chamar. Significa como se nós chamássemos hoje senhora, né? Senhora, né? Senhorita, senhora. Então, mulher é um termo respeitoso, né? Como Jesus até se referiu à sua mãe, o que nós temos com isso? Mulher, né? Senhora. Então, é uma forma respeitosa. E aí Jesus, então, diz assim para ela, mulher, chegará o dia em que não mais adorareis ao meu Pai, nem no monte e nem no templo. E aí vem o versículo 24. Pois Deus é Espírito.
Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Vejamos a forma que Jesus vai dizer para a mulher samaritana. Mulher, chegará o tempo, chegará o dia em que não mais adorareis a meu Pai, nem no monte, nem no templo, pois Deus é espírito. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Então vejamos que ali Jesus já vai trazer um outro conceito. Continua o Deus bondoso, né? Continua o Deus amoroso, Abá, mas agora para a mulher samaritana ele vai dizer que Deus é espírito. Espírito. Né? Mostrando essa transcendência de Deus, mostrando que, não, embora ele tenha respeitado a cultura da pessoalização de Deus, naquele momento ele vai além. Ele vai dizer, Deus é espírito. É espírito. Não está aqui, não está acolá. Para tirar as dissensões. Para tirar as dissensões. Eu vi aqui algumas pessoas escrevendo aquela situação vivida com Paulo, né? Uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. As dissensões, os grupos. É a minha interpretação que é certa, não, é a outra que é certa. Não. Jesus foi dizer, olha, em outras palavras, olha, Deus é espírito. Deus não é gente, pessoa. Deus é espírito. E não é a forma que determina, é o conteúdo, é a essência. Na nossa relação com Deus é a essência sobrepondo a forma. E ele vai dizer àquela mulher, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e verdade. E não é a forma. Não é se você faz a genuflexão, não é se você faz a meia-culpa. Não. É o seu sentimento que interessa. Então vejam como Jesus ali naquele momento ele já vai mudando. Gradativamente ele vai adequando a ideia para Deus. A ideia para Deus. Por isso, quando os Espíritos agora perguntam, que é Deus? Que é Deus? É como se estivesse dizendo, em outras palavras, olhem, nós vamos trazer uma outra definição. Quando Kardec propõe que é Deus, nós vamos trazer uma nova definição. Não que mudamos, mas nós queremos que agora, a partir desse momento, o raciocínio modifique um pouco. Que nós deixemos de buscar Deus numa forma pessoalizada, embora nos sintamos ligados pessoalmente com Deus. Perfeito. Mas não mais o Deus, não mais esse Deus com sentimentos humanos. Não mais esse Deus que tem raiva, que tem vingança, que tem ciúme, e um Deus exclusivista que protege um povo e não outro. Por que exclusivista? Como Deus vai dizer, esse é meu povo, se ele criou todos os povos? Então esse exclusivismo não é de Deus para com o povo, esse exclusivismo é do povo para com Deus. Esse exclusivismo é reduzir Deus para o nosso nível, em vez de tentarmos nos elevar para o nível dele. Não chegar no nível dele, obviamente, né? Isso é impossível, mas nos elevar em conceito, ou nos elevar dentro do conceito estabelecido ou indicado para Deus. Então, é isso que está na pergunta. É isso que está na pergunta. Ainda não cheguei na resposta e já vai acabar o tempo. Me desculpe, mas essa questão número 1, ela demanda isso. Ela demanda que nós estudemos-la, que nós pensemos bem, porque é o entendimento, é o entendimento não cognitivo necessariamente, mineiramente falando, esse trem, né? A gente sente um trem, e aí quando sente esse trem, até buzinou agora há pouco o trem verdadeiro, mas se bem que em Minas todo trem é verdadeiro, né? Porque todo trem é alguma coisa, ou melhor dizendo, toda coisa é um trem, né? Não é que todo trem é alguma coisa, é que toda coisa é um trem, né? Então, o trem de ferro, inclusive, é um trem, né? Para nós mineiros. Essa forma, então, né? De conversar sobre Deus. É isso que aqui está na pergunta que e não quem é Deus. E aí vem a resposta. Depois de tudo isso vem a resposta, dizendo, Deus, aí tem o artigo, Deus é a inteligência suprema, causa primeira, causa primária de todas as coisas. Interessante essa resposta. É uma resposta filosófica.
Porque filosofia, qual é o objeto da filosofia? Né? Filosofia significa amor ao saber, né? Gosto do saber, né? Sabor do saber. Mas o objeto da filosofia é a busca da causa primeira. A filosofia ela tem uma finalidade: ir no âmago. A filosofia vai em busca da causa primeira. E a doutrina espírita é uma filosofia, uma ciência de características filosóficas de consequências morais, diz Kardec. Uma ciência de características filosóficas e consequências morais, ou religiosas, no sentido moral. Então, o aspecto filosófico da doutrina espírita é a busca da causa primeira. Por isso, aqui vem a pergunta: a causa primeira é Deus? Então, daí a importância e a preocupação, no bom sentido da palavra preocupação, se é que tem bom sentido para a palavra preocupação, vamos tirar a preocupação. Daí a ocupação em perguntar, começando por Deus. E a resposta foi: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E aqui há um artigo definido dizendo a inteligência, não há outra nesse nível. A inteligência. Veja, a palavra inteligência aqui é substantiva. Substantivo. Quando nós chegarmos na questão 76, nós entenderemos isso aqui melhor. Na 76. Mas vejam, é substantivo. A inteligência. Suprema. Mas vejam, a palavra suprema significa que estar acima, está acima. Se está acima, é porque há algo que está abaixo daquele nível. Então Deus é supremo, porque se não fosse assim, a resposta seria: Deus é a inteligência única do universo. Inteligência única. Mas não foi dito Deus é a inteligência única, é a inteligência suprema. Mas nós veremos depois, na questão 76, que há uma característica que diferenciam as outras inteligências, que são os espíritos, somos nós. Na questão 76, pergunta-se assim: que definição pode se dar dos espíritos? E os espíritos respondem: são os seres inteligentes da criação. Vejam, são os seres inteligentes da criação. A resposta à pergunta primeira foi: Deus é a inteligência, substantivo. E na questão 76, que mostram as inteligências supremadas, que somos nós, que definição pode se dar dos espíritos? São os seres inteligentes da criação. A ideia já é adjetivo. Vejam, nós temos a inteligência como adjetivo e Deus é a inteligência, ele é o substantivo. O que é um adjetivo? É uma qualidade que nomeia, né, que dá a ideia a um sujeito, que ali é o espírito, mas o adjetivo é a essência derivada do substantivo. Por exemplo, bondoso é um adjetivo derivado de bondade. Quem tem a bondade é bondoso. Quem é a bondade não é bondoso, é a bondade. Mas quem tem a bondade é bondoso. Perceberam isso? Então veja, o adjetivo é algo que deriva do substantivo. Misericordioso é o derivativo de misericórdia. Então veja, quem tem misericórdia é misericordioso. Agora, a misericórdia não é misericordiosa, ela é a misericórdia. Então aqui, quem tem a inteligência é inteligente. A inteligência não tem inteligência, é a inteligência. Mas quem a possui é inteligente. Então vejamos que algo interessante. Quando se referem a Deus, dão a ele um designativo de substantivo. Deus é a inteligência. E suprema, mostrando que está acima de outras inteligências. E quem somos, ou quem somos a outra inteligência? Nós, os espíritos, questão 76. Só que lá na questão 76 não está escrito que somos as inteligências da criação. Está escrito que nós somos os seres inteligentes, ou seja, nós possuímos a inteligência, que veio de onde? De Deus. Veja que legal isso. Veja que legal. Eu me encanto, né, quando a gente vai buscando a interpretação pela gramática, óbvio, pela semântica, mas só pode ser por assim, não tem como de outro jeito. Por isso é que eu digo que para ler um texto em português, precisamos entender a língua portuguesa. Precisamos, e a estrutura da língua francesa, como a língua portuguesa, são línguas latinas. As duas têm as formas latinas, as gramáticas se associam, se assemelham, melhor dizendo.
Então vejamos, na questão número 1, eu preciso da 76 para melhor entender essa palavra inteligência. Então, Deus é substantivo. E ao nos criar, ele nos colocou a sua essência, na forma de qualidade. Olha que coisa bonita. Daí entendemos aquele versículo 27 do capítulo 1 do livro Gênesis, o Gênesis bíblico. Daí nós entendemos o que está escrito nesse versículo 27 do Gênesis bíblico. E Deus criou o homem, a sua imagem o criou, a semelhança de Deus o criou. E aí disse, lá no Gênesis, que somos a imagem e semelhança de Deus. Simbólico, óbvio, não temos a imagem física de Deus. Mas o que é imagem e semelhança? Temos a essência dele. Vejam, Deus é a inteligência e nós possuímos inteligência, ou seja, somos inteligentes. Inteligência em Deus, aí que é o negócio 10. Inteligência em Deus é a perfeição. Perfeição, inteligência. Inteligente em nós é o quê? A perfeição. Perfeição, substantivo. A inteligência em nós, a perfectibilidade. Deus é a inteligência, a perfeição. Nós somos inteligentes, temos os potenciais de aperfeiçoamento. Nós somos imperfeitos? Não. Nós somos perfeitos? Não. Então o que nós somos? Perfectíveis. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Capacidade de se aperfeiçoar. Nós somos capazes de nos aperfeiçoarmos, porque temos em nós o impulso natural da evolução, que é sermos inteligentes, ou seja, trazendo a essência de Deus em nós. Vejam que beleza é isso. Por isso nós temos que associar a pergunta, já disse isso várias vezes nos nossos encontros, nos nossos estudos, que não se estuda uma questão apartada. Nós precisamos, para entender a palavra inteligência, nós precisamos ir lá na questão 76 para entender a palavra inteligente e entender o que é substantivo e o que é adjetivo. E aí sim, passamos a ser imagem e semelhança de Deus em potencial. Vejam que coisa belíssima isso. Mas o que é imperfeito? Negação da perfeição. Eu me faço imperfeito quando nego a própria perfectibilidade. Aí nós entendemos, por sermos perfectíveis, a questão 116 do Livro dos Espíritos. Quando dizem lá os Espíritos na questão 116 que todos nós evoluiremos. Por quê? Porque temos um impulso evolutivo em nós. Podemos demorar mais ou menos em função das nossas reticências. Mas todos evoluiremos. Questão 116 do Livro dos Espíritos. Todos evoluiremos. Em função da perfectibilidade. Aí nós entendemos o Salmo 82, versículo 6 do Salmo 82. Quando lá o salmista escreve, eu disse, vós sois deuses. Isso é o Salmo 82. Salmo 82, versículo 6. E aí entendemos por que Jesus foi chamar esse salmo. Porque muitos dizem assim, Jesus disse, vós sois deuses. Não, Jesus não disse isso. Quem disse isso foi o salmista. Salmo 82, versículo 6. Jesus, ele traz esse salmo. No capítulo 10 do Evangelho de João, João grafa de Jesus perguntando, o salmista não escreveu, sois deuses? Jesus, ele faz uma pergunta afirmando. E o que é esse sois deuses? Potencial evolutivo que nós trazemos, essência divina que nós trazemos. E vamos mais um pouquinho, o tempo vai dar, acho. Não vai dar para encerrar a questão, nós vamos voltar nessa questão no nosso próximo encontro. Uma figura de linguagem da língua portuguesa. Figuras de linguagem, né? Língua portuguesa, temos lá a gramática, a sintase e as figuras de linguagem. Figura de linguagem, metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem que permite substituição de ideias. Eu posso, em vez de chamar o objeto pelo nome do objeto, eu posso chamar o objeto pelo nome do autor do objeto. Ou seja, eu vejo um quadro pintado por um autor, em vez de dizer assim, essa é a Mona Lisa, eu vou dizer, esse é Da Vinci. Não, esse não é Da Vinci, esse é a Gioconda, é a pessoa.
Eu posso olhar uma escultura de Davi feita por Michelangelo, e em vez de dizer eu vi a estátua de Davi, eu posso dizer eu vi Michelangelo. Isso é metonímia. Em vez de dizer eu li Capitães da Areia, eu posso dizer eu li Jorge Amado. Então a figura de linguagem metonímia permite trocar o autor pela obra. Por quê? Porque a obra tem a essência do autor. Por isso que quando tem um quadro pintado por Da Vinci, um quadro pintado por Rafael de Sanzi, pode ser o mesmo quadro, mas os estilos são diferentes, porque cada um colocou a sua essência no quadro. Então quando dizemos sois deuses, é uma metonímia. É a criatura pelo Criador, ou o Criador pela criatura. Em vez de chamar a criatura pelo nome da criatura, eu chamo a criatura pelo nome do Criador. Uso um aspecto metonímico, uma figura de linguagem. Então, por isso nós podemos dizer, sois deuses. Ou seja, é o autor pela obra, é o Criador pela criatura, porque a criatura traz a essência. E quem vai desenvolver a essência? A própria criatura. Somos criados simples e ignorantes, questão 115, e evoluiremos, questão 116. Ok? Então nós paramos aqui, porque o Instagram ele é marcial, ele derruba a gente com 60 minutos, já estamos chegando, e olha que nós ficamos só na questão número 1, e na resposta eu só cheguei até a inteligência suprema, ainda não consegui chegar na causa primária de todas as coisas. Me desculpem, eu vou demorar mais nessa questão. Depois nas outras eu prometo que nós vamos ser mais rápido um pouco, né? Então, no próximo encontro nosso, eu ainda não sei se será terça-feira, se será quinta-feira, não sei. Amanhã eu posto isso, né? Se será terça ou sexta, desculpa, ou quinta. Nós sempre tentamos nos reunir na terça e na quinta às 21 horas e no domingo às 10 horas. Então vou tentar, amanhã eu posto no Facebook, posto aqui no Instagram, se será de fato na terça-feira o nosso próximo encontro. Mas retornaremos à questão número 1 para analisar agora a outra parte da resposta, a causa primária de todas as coisas. Por enquanto, hoje nós ficamos só com a pergunta e com a primeira parte da resposta, a inteligência suprema do universo, e só trabalhamos a palavra inteligência. Ainda não trabalhamos sequer a palavra suprema. Né? Então, no próximo encontro, nós trabalharemos a continuidade da resposta. A palavra suprema e a segunda parte, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Tá certo? Olha, muito obrigado a vocês por terem estado aqui conosco, né, estudando aqui conosco. Me desculpem se porventura eu fiz alguns parênteses um pouco grandes, umas digressões, me desculpem mesmo, mas se eu empolguei, me desculpe, mas não tem jeito de a gente não se empolgar, né, estudando o Livro dos Espíritos. E aí, se der tudo certo, na terça-feira próxima ou na quinta a gente se reúne novamente, eu vou tentar, para a gente continuar a questão número 1, tá certo? Muito obrigado mesmo, obrigado a todos vocês, que vocês tenham um ótimo domingo, que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a família de vocês, deixa eu me incluir nisso, né? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas famílias, né? E que tenhamos uma semana belíssima, uma semana de muita gratidão a Deus, né? E pela paciência de vocês, pela presença de vocês, Deus lhes pague, né? Com a minha mineirice, Deus lhes pague. E se Deus quiser, nos encontraremos, provavelmente na terça. Amanhã eu confirmo isso, né? Confirmarei isso, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração e fiquemos todos com Deus.